Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta aqui com o programa Vida e Saúde. Falta de informação, desleixo com a saúde, vergonha, são muitas as desculpas das mulheres para não procurar o acompanhamento de um ginecologista. Mas as consultas periódicas são fundamentais até para prevenir doenças e deve começar bem cedo. Com quantos anos você foi à primeira consulta com o ginecologista? 46. Por que demorou tanto? Eu não sentia nada. Eu já tinha uns 17 anos. 16 anos. 18 anos. Momento pelo qual toda mulher deve passar, a primeira ida ao ginecologista ainda é assunto pouco debatido. Segundo especialistas, não existe uma idade certa para a primeira consulta. Muitas mulheres, no entanto, só procuram o médico quando ficam grávidas ou já apresentam sintomas de alguma doença. O ideal é que mesmo a jovem que ainda não iniciou a vida sexual, não adie a ida ao consultório. O ginecologista é que muitas vezes o médico que descobre alguma doença que ainda está por aparecer. Porque no próprio instante que ele faz a investigação dele, é um diabetes que a paciente tinha e não sabia, é uma hipertensão que ela tinha e não sabia, é algum problema metabólico que ela tinha e não sabia. E muitas vezes é na ida ao ginecologista, onde ela ainda está assintomática, que isso poderá ser mostrado e aí a gente já toma as providências. Outro motivo que leva algumas meninas a adiarem os cuidados de prevenção é o medo ou a vergonha. Todas as consultas iniciais, elas vão para uma sala onde a nossa equipe multiprofissional, a enfermeira, a psicóloga ou assistente social, elas vão fazer a palestra introdutória, a palestra de acolhimento. Ela vai mostrar o serviço e vai também mostrar como o exame é realizado. Muitas vezes o que a gente observa é que a acompanhante, no caso a mãe, passa toda a angústia dela, toda a preocupação dela para a menina, certo? Então essa palestra, onde as mães, as acompanhantes participam, serve para tranquilizar o binômio, criança-acompanhante. Embora algumas mulheres ainda tenham receio de procurar o médico, muitas estão mais esclarecidas sobre a importância da prevenção. É o caso de Francimeire, que já tinha 18 anos quando foi à primeira consulta. Antigamente os pais da gente não falavam sobre isso, né, pra gente. E hoje em dia a gente tem, os nossos filhos têm informação da gente mesmo, dos pais, porque a gente já tem a informação, televisão, os meios de comunicações, né? Então é bem mais fácil, né? Será que tá tão assim mais fácil? A gente viu aí umas pessoas dizendo que depois dos 40, né, até... E, de modo geral, depois dos 18 anos, né? O que você observa, doutor Túlio, dessa primeira consulta? Ainda existe um tabu muito grande em relação à primeira consulta, porque culturalmente as pessoas passam que a primeira consulta é dolorosa, que o médico vai mexer de forma muitas vezes mais brusca. Enfim, é um tabu realmente. A gente observa que as pacientes costumam procurar o ginecologista depois da primeira relação sexual, que de qualquer maneira acaba preocupando um pouco mais, né? Começa a ter relação, ela se preocupa um pouco mais com a contracepção, ela se preocupa um pouco com doenças que eventualmente possam ser transmitidas. Então isso é um marco na possibilidade de começar a procurar o ginecologista. Mas a gente observa que o ideal, se é que não existe uma idade ideal, mas o ótimo seria que as pacientes começassem a procurar o ginecologista a partir do momento que menstruam. Né? Que aí você cria um histórico dessa vida menstrual e enfim, ginecológica dessa paciente. O acompanhamento dela fica mais fácil, qualquer alteração ginecológica, qualquer alteração menstrual fica mais fácil de ser identificada. A gente lembra que nos primeiros, pelo menos 1 ano, 2, da vida menstrual de qualquer mulher, os ciclos costumam ser irregulares. Ela menstrua 1 mês, passa 2 sem menstruar, vem de novo, aí menstrua muito. Enfim, essa irregularidade é por imaturidade do eixo hormonal. Ela ainda não tem maturidade hormonal suficiente para ciclar, para formar um ciclo menstrual correto. Então, a partir daí, muitas mães acabam se preocupando, acabam criando uma expectativa diferente naquela criança, ou moça, né?
E de qualquer maneira, a intervenção do ginecologista, a palavra do ginecologista é importante nesse momento, nesse primeiro momento de mudança na vida dessa menina. E a gente tem observado que cada vez as mulheres têm menstruado mais cedo, né? As meninas. Então, o ginecologista vai atender meninas de 11 até 10 anos, né? A gente tem verificado. Essas meninas que estão com essa irregularidade no ciclo, utilizar um anticoncepcional é indicado ou não? Bem, assim, o uso do anticoncepcional, ele não precisa ter, ele não tem uma idade obrigatória para começar, mas ele é uma arma no arsenal do ginecologista que pode se iniciar a qualquer momento, desde que essa irregularidade menstrual ela tenha uma importância maior para aquela criança, para aquela pessoa. Como eu disse, os primeiros meses de ciclo menstrual, os primeiros 2 anos, muitas vezes, eles são realmente irregulares. Eles dispensam o uso do anticoncepcional para controlar esse ciclo. A partir daí, de um determinado momento, 2 anos normalmente, se esse ciclo continuar irregulares, muitos pacientes desses aparecem com quadros de ovário micropolicístico, aí sim é recomendado do uso do anticoncepcional, independente da idade. Claro, paciente que menstrua aos 9 anos de idade e tem irregularidade até os 11, normalmente não vai se começar o anticoncepcional aos 11 anos de idade. A gente procura, de alguma forma, observar e levar um pouco mais de tempo para poder, aí sim, começar o uso desse anticoncepcional. O senhor começou falando de tabu, né? A gente observa que na primeira consulta, as mães querem entrar dentro da consulta, escutar tudo que o médico vai falar. Isso é recomendado ou cria um certo clima de tensão ali? A gente observa que, assim, a recomendação, a possibilidade de entrar, ela existe, inclusive, aspecto legal. Essa mãe, ela tem o direito de entrar porque a filha é de menor, mas, por outro lado, existe o segredo médico. Então, de qualquer maneira, a paciente, aquela pessoa, independente da idade, tem o direito de conversar com o médico sozinha. Então, é uma situação de consenso. De regra, a gente permite a entrada da mãe na primeira consulta para acompanhar, para esclarecer algumas coisas, mas deixa à vontade e esclarece para aquelas mães que na hora que a paciente volta para um resultado de um exame, para mostrar ou para se queixar de mais alguma coisa, que ela tem a liberdade de entrar sozinha. Isso é uma condição, coloca-se como condição para a mãe saber que aquela pessoa, aquela criança, o jovem, ela começa a ter a individualidade dela, o respeito à individualidade dela. Muitas vezes, algumas já começaram a vida sexual e não querem que a mãe saiba, e muitas vezes querem discutir sobre contracepção e não podem discutir na frente dos pais. Então, de qualquer maneira, é preciso em algum momento que essas pessoas, essas jovens, tenham um momento de sozinha com o ginecologista, para que isso seja esclarecido, muitas vezes para não pegar informação errada na primeira consulta. Falando ainda sobre primeira menstruação, tem mitos relacionados a isso? Não pode comer ovo, frango, tem hormônio, isso é real ou... Não, normalmente isso não tem fundamento de realidade não, é popular, né? Normalmente as pessoas falam isso porque a cultura popular acaba ensinando ao longo do tempo. Mas normalmente não tem importância nenhuma a alimentação. A alimentação ela acaba tendo a recomendação de uma nutrição mais regrada, mais organizada, por motivo de saúde de uma maneira geral, mas não por uma restrição ginecológica ou porque contenha algum tipo de hormônio que possa mudar alguma coisa nos caracteres sexuais daquela menina. Hoje, como você disse muito bem, os caracteres sexuais de uma menina, a menstruação, o crescimento das mamas, ele está muito precoce, né? Isso tudo por um contexto social que é visível. Mas, de qualquer maneira, sim, essas meninas precisam ser preparadas desde o início para que tenham uma vida menstrual, reprodutiva e sexual dentro dos limites normais. E adiar essa consulta, deixar para fazer essa consulta só quando está grávida ou depois do primeiro filho, qual o problema que isso pode vir a trazer? Riscos, né? Isso não é bom. A gente recebe algumas pacientes e conhece muitas pacientes que conduziram dessa forma, deixaram para ir, porque a gente viu a paciente falando que não sentia nada, então não precisava ir. O problema é que parte das doenças ginecológicas são silenciosas. Por exemplo, a presença de HPV, a presença de patologias ovarianas, cisto de ovário, miomas. Em fases iniciais, essas patologias são bem silenciosas. Então, a paciente, quando resolve procurar o ginecologista só depois da gravidez ou só quando está grávida, ela pode ser identificada com algum tipo de patologia que você não pode intervir, você não pode tratar, porque justamente ela está grávida. Então, existe a restrição da gravidez. Então, ela vai ter que esperar os 9 meses da gravidez para aí sim proceder um tratamento que seria o correto. Quer dizer, ela adiou um tratamento que não deveria ser adiado.
Então, realmente é uma recomendação que não é boa. E as orientações antes de engravidar, né? Aquela mulher que faz o acompanhamento correto, é importante também essas orientações pré-concepcionais. Sem dúvida. Antigamente era comum a consulta pré-gestação. Seria importante, a paciente decidiu engravidar, é importante que ela, quando fosse ao ginecologista dela, ela procurasse um esclarecimento maior sobre as possibilidades de gravidez, sobre o tempo que ela pode esperar para engravidar, a própria gravidez, se o ginecologista é obstetra também, como é que se conduz o pré-natal, e finalmente já falando sobre parto, vias de parto, cesárea, normal, enfim, a parte nutricional durante a gravidez. Então, era extremamente importante que essa consulta pré-concepcional existisse. Infelizmente, muitas vezes a paciente já descobre o teste de gravidez, já positivo, e não dá tempo de fazer essa parte. Acaba que, já que não é o comum a consulta pré-concepcional, que ela vá ao ginecologista assim que souber o resultado do teste de gravidez. É positivo que ela vá direto ao obstetra, porque aí você pega uma fase muito inicial da gravidez e consegue recomendar o que é de melhor durante a gravidez toda. E aquela paciente que faz o acompanhamento direitinho, só que não quer engravidar, está passando dos 30, chegando aos 40 anos. O ginecologista, ele vai dar aquele alerta? Sem dúvida. Hoje, ou não, ele deixa... talvez por trabalhar com infertilidade, a gente vê os casos de pacientes que passaram a vida tentando, se dedicando a um concurso, ao trabalho, a uma outra possibilidade, viagem, tudo, curtindo os primeiros anos do casamento, sem se preocupar muito com gravidez. Tem muita gente que se confia que pode deixar para qualquer hora e, se não der certo, vai numa clínica de reprodução e acaba conseguindo engravidar. Não é exatamente assim. A partir de 35 anos acende o sinal de alerta nessa paciente que ainda não engravidou. A partir de 38 esse sinal fica mais forte ainda. Quer dizer, postergar, adiar a gravidez não é uma recomendação boa, é sempre um risco, porque ela pode chegar no momento que ela acha que está perfeito, que ela está estável financeiramente, estável emocionalmente, mas ela ainda não conseguiu a gravidez e os óvulos dela têm a idade dela. Então ela provavelmente vai ter alguma dificuldade de engravidar, principalmente se isso for após os 38 anos. Ok, doutor Toles, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente vai para o intervalo. Você sabe que é HPV? Uma doença que está ligada ao câncer de colo de útero, que ainda é desconhecida da população. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.